Olá, pessoal. Como a gente tinha prometido, né, tá aqui a resolução comentada de algumas questões da parte de Ciência da Natureza, especificamente Biologia agora, tá, do Enem de 2018. Então, tomei como base aqui a prova rosa, tá, gente? Então, vamos lá para a questão 99, que diz o seguinte: considere, em um fragmento ambiental, uma árvore matriz com frutos M e outras 5 que produziram flores e são apenas doadoras de pólen. Ele chamou de DP1, 2, 3, 4 e 5. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Os genótipos da matriz, da semente S1 e das prováveis fontes de pólen foram obtidos pela análise de 2 locos, que ele chamou de A e B, de marcadores de DNA, conforme a figura. Bom, então, a gente vai observar aqui que ele trabalhou com o loco A, alelos 1, 2, 3 e 4. No GEL 2, o loco B, alelos 1 a 5. Analisando aqui o GEL 1, o loco A, a gente vai ver que S1, né, que é a semente produzida no caso, ela compartilha o alelo 1 com a matriz. E ela compartilha o alelo 2 com o DP2 e o DP5. Aí a gente vem aqui para o GEL 2 e observa que, com relação ao loco B, a semente ela compartilha o alelo 3 tanto com a matriz quanto com o doador de pólen 5. Portanto, na pergunta, a progênie S1 recebeu o pólen de qual doadora? Resposta aí, doador de pólen 5. Tranquilo? Então, uma questão aí de genética molecular. Questão 101. A polinização, que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra, pode ser realizada biótica ou abioticamente. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento e a água. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente, quando essa depende do vento. Então, polinização pelo vento, anemofilia, né, foi considerada uma questão relativamente difícil, porque o aluno de ensino médio não tem essa maturidade de entender que a anatomia, né, da flor, no caso, influencia aí no processo de polinização. Bom, a gente tem que analisar aqui qual que é a alternativa que traz, então, uma vantagem anatômica com relação ao processo de anemofilia. Diminuição do cálice? Não. Isso aí não ia favorecer a polinização pelo vento. Alongamento do ovário? Também não. Disponibilização do néctar seria polinização por fatores bióticos, né? Precisaria de um ser vivo aí. Intensificação da cor das pétalas seria para chamar a atenção aí, principalmente de aves, né? O processo de ornitofilia. Então, resposta mais adequada aí, letra E, aumento do número de estames. Quanto mais estames, maior é o transporte de grãos de pólen. Certinho? Na questão 109, essa aí já é uma questão de nível mais fácil. Mas que a gente tem que ter um conhecimento aí de citologia, né, de síntese proteica, para poder responder corretamente. Então, o nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com metabolismo de síntese mais elevado, dentre as 5 esquematizadas na figura. Então, qual que seria a linhagem que o pesquisador tem que escolher? Bom, ele tem que escolher aí a linhagem que tem o nucleolo mais desenvolvido e também uma quantidade maior aí de retículo endoplasmático. Certo? E a gente observa isso aí na linhagem número 4. Então, observe aqui, ó, o nucleolo, né, desenvolvido, tá? Uma quantidade maior comparada com as outras do retículo endoplasmático. Então, essa seria a melhor aqui com relação ao metabolismo de síntese. Bom, e a questão 116, que já é a cara do Enem, né? Cobrar aí especiação. O processo de formação de novas espécies é lento e repleto de nuances e estágios intermediários, havendo uma diminuição da viabilidade entre cruzamentos. Assim, plantas originalmente de uma mesma espécie que não cruzam mais entre si podem ser consideradas como uma espécie se diferenciando. Um pesquisador realizou cruzamentos entre 9 populações, denominadas de acordo com a localização onde são encontradas, de uma espécie de orquídea.
No diagrama estão os resultados dos cruzamentos entre as populações. Considere que o doador fornece pólen para o receptor. Então, observem aqui que a gente tem, quando é um traço cheio, né, a polinização ela é bem sucedida. Quando é pontilhado, indica que a polinização foi inviável ou nula, ou seja, não houve fecundação. Então, isso aí já é um indicativo de especiação. Tá? Então, a inviabilidade aí da fecundação. Bom, então, pergunta, em populações de quais localidades se observa um processo de especiação evidente? O ideal seria que o processo de polinização induzida ele seja inviável para os dois lados. Né? Então, tanto quando doa para uma espécie, quando recebe, esse processo tem que ser inviável. Então, a gente vai procurar onde tem duas linhas pontilhadas. Então, a gente observa aqui, ó, na marambaia para alcobaça e vice-versa, ó, polinização inviável nos dois sentidos. E aqui em cima também, ó, da itirapina para peti. Então, processo de polinização também inviável nos dois sentidos. Isso indica que aqui eu tenho, de fato, duas novas espécies formadas. Então, resposta aí, letra D. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.